Bem-vindo ao canal Aprendendo Direito. Eu sou Catarina Morim e você caiu de paraquedas no canal jurídico mais raiz do YouTube. Dê um like nesse vídeo, eu já sei que você vai gostar. No final, se gostar, se inscreva no canal para receber os próximos. Aproveite que está por aqui para dar uma olhada nas playlists e venha comigo. Oi, anime-se porque eu, você e a minha garrafa tropical estamos estudando a Organização Administrativa e Terceiro Setor. Aqui em cima tem disponível a playlist completa para você ver os anteriores. Se você já viu, ótimo. Nós já falamos aí algumas coisas sobre administração pública direta e indireta. No vídeo anterior começamos a falar especificamente da autarquia, né? Que é uma entidade da administração pública indireta, que é o nosso assunto de agora. E vamos continuar então aqui falando sobre a autarquia. Você foi embora do outro vídeo com a dúvida: poxa, qual será o regime jurídico da autarquia? Vou perguntar a Catarina. E aqui já estou eu lhe respondendo. A autarquia está submetida a normas de direito público, porque vocês se lembram que ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. Então, o regime jurídico a que ela está sujeita é o regime jurídico de direito público, então normas de direito público. Catarina, significa o que dizer com isso? Significa então que para contratar os seus agentes, a autarquia precisa fazer concurso público? Exatamente. Se você quiser trabalhar em uma autarquia, você vai ter que ser submetido a concurso público. Catarina, significa que a autarquia, quando quiser adquirir bens ou serviços, vai precisar fazer licitação? Exatamente isso. E aí você ficou com outra dúvida: Catarina, eu ouvi alguém falando que os conselhos profissionais, ou seja, CREA, CRM, CRC, são autarquias. É verdade? Sim. Todos eles, Catarina, são autarquias? Não. Em regra, os conselhos profissionais são autarquias. Eles são autarquias federais, autarquias da União. Beleza, essa é a regra. Catarina, qual é a exceção? A exceção é a nossa querida e amada, coraçãozinho, a nossa querida e amada OAB. Por que a OAB não é uma autarquia? Porque a OAB foi atribuída a características de sui generis, de modo que ela nem é uma autarquia, nem é nada que se conheça. Ela é sui generis, a OAB é a OAB, não tem uma classificação para ela, mas não vai ser autarquia não, certo? Então, em regra, os conselhos profissionais são autarquias, com exceção da OAB, que é sui generis. Outra coisa que você ficou querendo me perguntar: Catarina, e as agências reguladoras, exemplo, ANAC, Anatel, qual é o caso delas? Gente, as agências reguladoras, elas também são autarquias, mas elas são submetidas a regime especial. Por quê? Porque elas são melhores do que os outros? Não. Porque a atividade que elas exercem são atividades diferentes. Exemplo, atividade de regulação de serviço, quem faz é a Anatel. Exemplo, atividade de fiscalização, a Anvisa. Fomento de setores, Ancine. Então, embora sejam atividades estatais, sejam serviços estatais que eles prestem, são atividades diferentes. Por isso, nós chamamos esse pessoal aí de agências reguladoras, que embora sejam autarquias, serão submetidas a regime especial. Catarina, e o que elas têm de igual com as outras autarquias? Igual, elas também são de direito público, elas são pessoas jurídicas de direito público também, e elas têm as mesmas prerrogativas da autarquia, que nós vimos no vídeo anterior, certo? Todas aquelas prerrogativas, então, elas têm prazo em dobro, elas têm isenção de custa na Justiça Federal. Em que elas são diferentes das outras autarquias? As agências reguladoras, elas têm mais autonomia decisória. Os seus dirigentes têm estabilidade, diferente das outras. Nas outras autarquias, em regra, de livre nomeação. Aqui não. Aqui os dirigentes têm estabilidade. Eles têm mandato fixo, tá? Então, as agências reguladoras, elas têm maior poder normativo. E aí você tá com a mão para cima assim para me perguntar, Catarina, oi. As agências reguladoras, elas têm previsão constitucional? Ou seja, a Constituição Federal falou expressamente de alguma delas? Sim, de duas. A ANP e a Anatel. Então,
A ANP e a Anatel têm previsão constitucional, as demais não. Ô Catarina, mas eu sou muito estudiosa, eu fui mais além e vi alguma coisa sobre agência executiva. Como é isso? A agência executiva é nova autarquia, é uma agência reguladora? Como é o caso? As agências executivas são agências reguladoras, mas elas têm um plus, elas têm uma qualificação constitucional. Ou seja, as autarquias que cumprirem os requisitos lá, que são muitos e não cabe aqui a gente falar, então, se determinada autarquia cumprir aqueles requisitos constitucionais, elas vão ser qualificadas a agências executivas. Mas isso não faz com que elas sejam uma nova espécie de autarquia, não. Elas são agências reguladoras também, só que elas vão ser qualificadas, elas vão ter esse plus, tá? Elas não são, então, uma espécie autônoma. Não, elas só são qualificadas. Ô, Catarina, e o que é que elas vão ter de diferente? Se elas cumprirem esses requisitos, o que é que elas vão ter de benefício? Elas têm ainda mais autonomia e também vai ter ampliação de verba para contratação direta do seu pessoal. Tem um exemplo de agência executiva? Tem sim, o Inmetro. O Inmetro é um exemplo de agência executiva. Então, se na sua prova vier o Inmetro não é uma agência reguladora, vez que é agência executiva, o que é que você vai marcar? Falso, F de falso, falsão, falsão. Por quê? Porque o Inmetro é uma agência reguladora, ele só é qualificado, ele só tem esse plus. Ou seja, ele vai ter uma ampliação de verba, vai ter mais autonomia, mas ainda assim ele é uma agência reguladora. Tudo bem, gente? Entendemos as autarquias? Tenho certeza que sim, mas siga comigo que nós vamos estudar aí outras entidades da administração pública indireta. Aqui embaixo já tem mais uma aula disponível, assista, um cheiro e até a próxima. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Vamos conversar nos comentários?